Quem diria, o dólar comercial já chegou à faixa dos R$ 3,80. Ainda com uma volatilidade, testa esse patamar, retorna, mas é possível que siga adiante. O fato é que nós temos muitos fatores de incerteza no mercado local, na economia brasileira, no cenário político, que dão munição para essa pressão toda no mercado cambial. O mercado recebeu muito mal a ideia do governo de lançar uma proposta orçamentária para o ano que vem, admitindo que teremos um rombo no orçamento do governo, as contas não vão fechar, haverá um déficit também no ano que vem, a meta fiscal que já foi reduzida este ano não será cumprida, de apenas 0,15% do PIB. Isso deixou o mercado com a expectativa de que a qualquer momento, talvez ainda este ano, o Brasil possa passar por um rebaixamento por parte das agências de classificação de risco, a perda do selo de bom pagador. Isso faria com que o país perdesse investimentos, dinheiro já investido aqui poderia ter de sair sem esse aval das agências internacionais, o que traria mais pressão sobre o câmbio. E aí o mercado, como sempre, antecipa esses movimentos. Agora, se vier de fato rebaixamento, o próprio mercado financeiro fala na possibilidade de o dólar comercial chegar à faixa dos R$ 4. Vamos ver o que vai acontecer. Um outro fator que está preocupando bastante também é a posição do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Houve uma grande animação no mercado financeiro com a escolha dele, pelo perfil que ele tinha já experiência no passado em relação ao ajuste das finanças públicas, só que Levy acabou esbarrando na crise política, nos impasses entre o governo e o Congresso, nessa disputa quase pessoal que nós tivemos em alguns momentos. Muitas medidas que ele propôs não passaram, outras foram alteradas. Ele enfrenta resistência até dentro do próprio governo, por parte do Ministério do Planejamento, em relação a algumas propostas. Desde o início, ele propunha, por exemplo, um corte muito maior do orçamento. Ele quis evitar a redução da meta fiscal para 0,15%, quis adiar o pagamento da aposentadoria antecipada dos aposentados. Ele não conseguiu, do 13º salário, aliás, foi outra derrota que ele teve, e agora até com a apresentação desse orçamento deficitário para o próximo ano. Ele também discordava disso, queria ampliar os cortes, queria passar mesmo a tesoura para valer, mas aí tem toda a resistência política. A presidente Dilma chegou até a anunciar, aliás, o Ministério do Planejamento anunciou a intenção de corte do número de ministérios. Cadê? Na prática, nós não tivemos nada. Ainda que isso não fosse salvar as finanças públicas, seria um exemplo importante da disposição do governo em cortar na carne, mas nada disso aconteceu. E aí o mercado passa a especular se vale a pena Levy continuar ou não, até que ponto ele está desgastado, até que ponto ele tem a mesma força que se imaginava no início. E aí a incerteza aumenta e a pressão sobre o mercado também. A Bolsa até vem tendo um movimento um pouco melhor porque ela acompanha mais diretamente o que acontece no exterior, e nos últimos tempos tivemos um alívio, pelo menos em relação àquela expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com a situação da China, que é outro fator de instabilidade para o mercado, mas a economia americana segue numa recuperação muito firme, em algum momento deve elevar os juros. Isso pode não acontecer no curtíssimo prazo, exatamente porque a China trouxe uma instabilidade maior para o mercado financeiro global. O próprio FMI alerta para o risco de um contágio dessa situação, de um crescimento menor da economia chinesa, que mexe com o comércio internacional, não é só mercado financeiro, mas no pacote geral de problemas que nós temos, a gente vê que o Brasil está numa posição muito vulnerável, com uma crise econômica pesada, com uma crise política muito séria, que a gente não sabe até que ponto pode chegar, e aí vem os fatores externos, esse risco de alta dos juros nos Estados Unidos e de um crescimento ainda menor da China, afetando o Brasil em vários aspectos. Então, fica meio fácil explicar o porquê dessa disparada do dólar.